Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos fazer o balanço da cristaleira. Pois bem, meus amigos, no programa passado nós chegamos ao final do nosso projeto Cristaleira, embora nós tenhamos dito já várias vezes que a cristaleira ainda não está totalmente pronta, porque nós passamos agora a uma segunda etapa que a gente está chamando de projeto Cristaleiras, ou seja, nós vamos fazer a restauração da peça antiga, da cristaleira antiga que deu origem a essa réplica, juntamente com ações pontuais na cristaleira nova. Entre essas ações pontuais, por exemplo, está a questão das fechaduras, a questão, por exemplo, desses escultóricos que tem nas duas cristaleiras. Essa é a antiga, aqui nós temos já um escultórico para a mais nova, e ainda algumas coisas em relação ao acabamento, um pouco mais de lixa, um pouco mais de trabalho nesse sentido. Mas antes da gente começar o trabalho, eu quero fazer um balanço financeiro daquilo que a gente fez até agora, como a gente tinha combinado lá no início. Antes, porém, algumas considerações acerca desse trabalho. Gente, nós somos especialistas em restauração de móveis. Então o que acontece? Quando a gente recebe um móvel para restaurar, ele vem pronto. Tem uma travessa quebrada, tem uma parte que a gente tem que trocar, tem uma porta pinçada, enfim, essas coisas todas que é o nosso trabalho. O trabalho de fabricação de uma peça, especificamente uma peça como esta cristaleira, que tem estilo, que tem exigências técnicas que chegam, que beiram ao artístico, não é um desafio muito fácil, não é? A gente se propôs a fazer porque a gente entendeu que podia trazer dentro desse processo todo uma série de contribuições aqui aos nossos amigos, aos nossos mais de 65 mil parceiros. Muito obrigado, não temos palavra, como eu já disse antes. E então a gente cometeu, a Paula disse que não é para dizer erros, mas a gente cometeu algumas escolhas que não foram as melhores escolhas. Como, por exemplo, e especialmente, a questão daquelas molduras em torno da porta. Hoje, por exemplo, se eu fosse fazer uma cristaleira daquelas, uma outra cristaleira, a gente até está pensando em montar uma fábrica de cristaleira, mas isso é um outro assunto. Eu faria uma opção diferente, talvez fizesse uma tupia, fizesse mais largo ali, fizesse uma tupia por fora, um outro tipo de moldura, enfim, para facilitar. Porque aquilo ali foi provavelmente a parte mais demorada e mais trabalhosa de todo o processo. A gente sempre achou que o pé ia ser complicado, o pé foi extremamente simples e fácil de ter feito. Pois bem, gente, então vamos fazer um pequeno balanço do custo e dos gastos que a gente teve com essa cristaleira. Para isso nós vamos passar aqui para um outro cenário, onde está ali uma bancadinha que a gente preparou especialmente para fazer esse balanço. Vamos lá? Então, gente, nós estamos aqui num cenário um pouquinho diferente, tendo como pano de fundo a nossa cristaleira e essa pequena bancada aqui que nós fizemos uma adaptação de uma bancada antiga que estava aqui na oficina, que a gente utilizava, e ela não tinha mais utilidade, estava jogada. Nossa colega Paula resolveu fazer então uma outra bancada dela, cortamos meio, colocamos um pezinho ali de uma antiga máquina de costura e acabamos criando uma bancada que vai ali para o nosso escritório. A gente aproveitou para mostrar um conceito que ele é muito importante. Isso aqui é um antigo baleiro que estava quebrado. A Paula tem essas jiboias aquáticas. E aí esse baleiro estava quebrado, a gente trouxe, vamos jogar fora? Não, vamos colocar umas plantas, e funcionou. A gente também colocou aqui na nossa mesa uma coisa muito legal, que é um papel artesanal. E esse papel, que foi produzido por uma parceira nossa aqui de Porto Alegre, ele tem pequenas aparas de madeira que vem do desengroço aqui de cedro e tal, que ela incluiu
no papel. Nós vamos usar para fazer as nossas etiquetas dos nossos produtos que estão lá na nossa lojinha. Pois bem, vamos então ao nosso cálculo. A gente começou fazendo a nossa cristaleira com 3 pranchas de demolição. Essas 3 pranchas, elas tinham 3 metros de comprimento, 3 centímetros de espessura, 2,70 de comprimento e custavam basicamente, dentro de um cálculo, se fosse uma madeira nova, R$4.000 o metro cúbico. Então, 2,70, 13,5 de espessura e 25 de largura. 3 pranchas dessas. Nós fizemos o cálculo e o custo dessas 3 pranchas foram de R$ 283,50. Isso nós já mostramos lá no outro programa. Além disso, nós colocamos compramos 1 metro de uma madeira também de cedro, 10 por 10, que nos custou R$ 46,50, que foi os que nós fizemos os pezinhos. Depois nós usamos 3 tábuas de 25 centímetros de largura, 2 centímetros de espessura, era uma tábua um pouco mais estreita, mais fina, que era um tipo forrinho, por 2,70 de comprimento, que deu o total R$ 154 na nossa conta. Nós usamos também aqui nos encabeçamentos da porta, nós usamos 2 peças de 5 por 5 por 1 metro de comprimento, cujo custo estaria em torno de R$ 100. E, além disso, para nós fazermos aqui a parte da nossa tampa, nós utilizamos 2 portas que nós tínhamos aqui, que era de 60 centímetros por 1,51 e 60 mais ou menos, tá? Cada porta dessas. O que aconteceu com essas portas? Sobraram umas pontas, né? Esse é o lucro do marceneiro, quer dizer, aquelas pontas ali de cedro nós estamos guardando, vamos fazer uma caixinha de música, um porta-joias e tal aí no futuro, tá? Essas 2 portas deu um total, porque elas realmente eram grandes, de R$ 302. Nós chegamos aqui então, gente, num valor de R$ 886 de madeira, considerando R$ 4.000 o preço do metro cúbico. Talvez não se encontre por esse preço. E além disso, nós temos que ressaltar um aspecto. A madeira de demolição, muitas vezes, ela é mais cara que a madeira nova. Porque o que acontece é o seguinte, eu vou tentar dar uma explicação aí por que às vezes ela é mais cara. Porque a madeira antiga, madeira de 100 anos atrás, de 150 anos atrás, de 80 anos atrás, ela era de uma árvore muito maior, um diâmetro muito maior. Consequentemente, o seu cerne, que era a parte aproveitada para fazer a madeira especificamente, ela é maior. Então nós conseguimos madeira de melhor qualidade. Hoje, por exemplo, tanto em reflorestamentos quanto em extração natural, as madeiras são de uma idade menor, 30 anos, 40 anos. Consequentemente, o seu cerne ele é menor e se usa ainda a parte do alburno, que é uma parte problemática da madeira. Isso nós fizemos um programa lá bem especificado sobre isso. Então as madeiras de demolição, elas são mais caras por isso. Elas são de melhor qualidade, embora hoje se consiga equivalentes, mas na maioria das vezes é de melhor qualidade. Pois bem, então nós tivemos R$ 886 de custo de madeira. Depois nós tivemos mais algumas coisas, como por exemplo 20 parafusos que custaram 17 centavos cada um. Nós calculamos que gastamos aproximadamente 12 lixas, nós fizemos uma média entre lixa 220, lixa 100, lixa 60, uns 50 cada folha de lixa deu R$ 36. Nós gastamos ainda 250 ml de óleo de cedro. Não chegou a gastar todos os 250, mas nós vamos considerar que gastamos ao preço de R$ 12,90 que a gente comprou aqui no mercadinho da esquina. Então nós temos aqui nesses outros produtos um valor de R$ 52,30. Pois bem, ainda tem um produto que a gente desenvolveu aqui, que foi a cera, que a gente poderia considerar que a gente gastou aproximadamente aí, digamos, uns R$ 20 de cera. Vamos anotar aqui, R$ 20 de cera. Então, nós tivemos R$ 886 mais R$ 52,30
e mais 900, e que deu um total de R$ 938,30. Mais a cera, nós temos R$ 958,30. Esse é o custo do nosso material, R$ 958,30. Aqui tem uma particularidade que é importante a gente destacar. Normalmente, quando se trabalha, por exemplo, na marcenaria, essa marcenaria do MDF, as pessoas têm um hábito, têm um padrão de cobrança, que é assim: bom, nós calculamos o nosso material, multiplicamos por 3 e nós chegamos ao preço final do produto. Quando a gente está mais ou menos sem serviço e tal, ao invés de multiplicar por 3, multiplica por 2,5, por 2 e tal, para chegar ali num valor um pouco mais baixo do que o normal, para a gente fazer o serviço e fazer uma entrada, né, de serviço no nosso caixa, certo? Bom, então a cristaleira tem uma característica um pouco diferente. Se esse imóvel, por exemplo, fosse uma cômoda, o volume de madeira que nós teríamos era muito maior. Teria as laterais, teria o tampo, teria as gavetas, teria a parte interna, teria o fundo. A cristaleira tem uma particularidade: ela leva pouca madeira em comparação com outros tipos de móveis. Em compensação, ela tem o custo dos vidros, que mais ou menos é menor do que o custo de madeira, dependendo do tipo de madeira. No nosso caso aqui, uma prancha de cedro, ela é mais cara do que um vidro. Então, gente, nós chegamos a R$ 958,30. A gente pode dizer assim: não, então a gente multiplica por 13 isso aqui. 3 vezes 9, 27, no custo da nossa cristaleira seria 2.700. Arredondando, 2.700. Eu até considero um valor razoável. Um valor razoável, acho até que um pouco barato. Mas tem um aspecto que é o seguinte: as nossas horas trabalhadas. Então, vamos supor que nós tenhamos multiplicado esse valor, em 13 vezes 9, 27, chegamos a 2.700. Nós temos aproximadamente R$ 1.800, R$ 1.700 aí como o nosso lucro. Mas nós temos que pensar na nossa hora trabalhada. Nós fizemos aqui um balanço e chegamos a uma conclusão de que 60 horas trabalhadas, ou seja, 1,5 de trabalho, nós faríamos essa peça. Nós levamos muito mais tempo, evidentemente, se a gente considerar o tempo físico entre o começo do nosso projeto até hoje. Mas nós entendemos que 60 horas ficou um número razoável pelo aquilo que a gente trabalhou. A gente não anotou detalhadamente. Muitas vezes a gente fazia um trabalho, deixava de lado, fazia um outro e tal, eram minutos. Então, aqui tem um cálculo. Quanto vale a nossa hora trabalhada? Nós temos 60 horas trabalhadas. Vale R$20, seria 1.200. R$30, 1.800. Então, se nós considerar que a nossa hora trabalhada é R$30, nós temos 1.800, é mais ou menos o lucro que a gente tirou de lá. Existe um cálculo que é muito feito pelas pessoas, que é o seguinte: é incluir a hora trabalhada no custo. Isso é uma coisa um pouco complexa, mas existem marceneiros que dizem: não, a minha hora trabalhada é tantos reais. Existe um outro custo que não está aqui, que é a chamada hora-máquina. Quanto tempo nós usamos de máquina? Porque isso significa a depreciação do nosso maquinário. Cada hora trabalhada pela nossa máquina, ela diminui o seu tempo de vida. Tem a questão da afiação das lâminas, tem a questão da afiação das serras, tem uma série de coisas que não entrou nesse cálculo aqui. Mas eu acho que por aqui, gente, a gente pode mais ou menos ter uma ideia do custo de uma peça dessas. Então, nós chegamos aqui ao mais ou menos um custo de 2.700, considerando os R$ 958,30 que nós tivemos efetivamente de material, e multiplicamos esse valor por aproximadamente 3 vezes e chegamos num valor de 2.700. Cada um de vocês agora façam a sua conta, entendam um pouco desse processo, entendam o seu processo, o seu custo, porque cada um tem a dor que lhe cabe, né? Como diria o pessoal, cada um sabe onde lhe aperta o sapato. Quer dizer, se eu for vender por 2.700, eu tenho certeza que terão compradores.
Mas se eu for mais ambicioso, eu posso querer uns R$ 4.000 pela cristaleira. E aí eu estou embutindo as minhas horas trabalhadas, as nossas horas máquinas que nós gastamos e mais o nosso lucro. Então assim, são situações que a gente tem que avaliar caso a caso. No nosso caso aqui, nós não vamos vender a nossa cristaleira. Nós ainda não sabemos o que fazer. Vieram algumas sugestões, a gente está aguardando para saber exatamente o que fazer com ela. Mas tem uma coisa que a gente já sabe o que fazer. Nós estamos com as nossas pré-inscrições no nosso curso de restauração online. Você entra lá no nosso Instagram, você vai ver lá a nossa bio, o nosso link de inscrição. Aqui na descrição do programa também vai ter um link para a pré-inscrição no nosso curso de restauração online que nós vamos fazer. A partir de em janeiro ele vai entrar no ar. Eu acho assim, gente, sinceramente, eu não quero que os 65 mil parceiros do canal se inscrevam lá no nosso curso, né? A gente até nem teria como atender, mas olha, gente, eu acho uma oportunidade muito legal da gente trocar ideias, da gente entender um pouco mais desse processo, da gente fazer uma restauração em casa. Olha, eu acho que vale a pena. Claro, a gente é um pouco suspeito para dizer isso, mas eu acho que vale a pena, gente. Vamos se inscrever lá, vamos participar desse curso, vamos trocar ideias, vamos tocar para frente aí essa coisa de preservar aquilo que é importante para a gente, a nossa memória afetiva, enfim, nós vamos ainda conversar mais sobre isso. Mas tem uma coisa, gente, que a gente não abre mão definitivamente aqui na Madeira Prima. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.